Quando eu pego esse termo Lúcifer em latim, quando eu chego lá para Pedro, em latim, na Vulgata, até que a estrela d'alva nasce em vossos corações, quando eu chego lá em latim, sabe qual é o nome que está? Lúcifer. Ali está falando do Cristo, não do demônio, não do diabo. Então, Sofrônio errou e muito feio. Vamos falar então do texto de Ezequiel. Bom, em primeiro lugar, a visão de Ezequiel, um dos profetas que mais visão teve, que tem de querubim com questões sobrenaturais, é o profeta Ezequiel. Ele faz muita menção de visões de querubim. Até o termo querubim em hebraico, que mais utiliza também de Gênesis a Malaquias, é o profeta Ezequiel. Só que essa teoria, essa pseudo-teoria de Sofrônios de Aberônimo, que isso tudo iniciou com ele, quando foi fazer a versão da Vulgata Latina, ele que deu a introdução a esse nome Lúcifer, que é em latim, porque, em primeiro lugar, que Deus nunca denominou nenhum anjo com o termo em latim, sempre em hebraico, Luci, em latim, Luci, Lucifer, portar. Portar luz, que isso vem uma tradução de Isaías 13:14, que é uma outra base que há para a queda desse ser angelical. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações e tu dizias no teu coração. Estrela da manhã foi a nota que São Jerônimo, praticamente, ele deu a Isaías 13:14 em latim Lúcifer, que é um nome totalmente equivocado. Por quê? Quando eu pego esse nome Lúcifer, depois vou entrar no texto de Ezequiel, só para explicar essa questão desse termo Lúcifer, quando eu pego esse termo Lúcifer em latim, quando eu chego lá para Pedro, em latim, na Vulgata, até que a estrela d'alva nasce em vossos corações, quando eu chego lá em latim, sabe qual é o nome que está? Lúcifer. Ali está falando do Cristo, não do demônio, não do diabo. Então, Sofrônio errou e muito feio. Errou um perigo. E aí, praticamente ficou impregnado esse termo e ficou. Ezequiel 28, na verdade, não faz menção da queda de ser angelical nenhum, e vou explicar por quê. Primeiro, o capítulo 26 fala sobre a grandeza da cidade de Tiro, fala sobre o orgulho e fala sobre a queda. Essas são as verdades centrais do capítulo 26. O capítulo 27 de Ezequiel vai utilizar as mesmas três verdades centrais. Vai falar sobre a grandeza das embarcações do comércio do rei de Tiro, sobre o orgulho que levou e sobre a queda das embarcações, que é o que ocorreu. E o capítulo 28 vai lidar especificamente com o rei de Tiro. Ou seja, o que levou a ele a se engrandecer? A cidade que tinha, a comercialização que tinha. E o que levou isso? O orgulho. E o orgulho levou o quê? A queda. Aí lá, tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus estava. Peraí. Então, se eu acredito que o versículo 1 do Gênesis foi a primeira terra antes de Adão. Aí existe um intervalo de tempo, que é o versículo 2 da terra de Adão. Houve a queda desse ser, destruiu. A única base que existe para isso é Ezequiel 28. Aí vem a pergunta. Se ele realmente caiu, estava lá para proteger, protegia o que e de quem? Se ele protegia o que e de quem, logo então existia a maldade já no ser humano. Peraí, a maldade então veio de quem? Dele ou de Deus? Peraí, então eu não posso dizer que esse texto cabe à queda dele. Agora, então por que está querubim? Vamos lá então, querubim ungido. A palavra querubim é plural de carav, que vem do tronco verbal, do tronco K, terceira pessoa do masculino singular. Carav significa estar ao lado. E o capítulo antecedente 26 e 27 afirma que o rei de Tiro era ele quem enriquecia os reis da terra, ou seja, era ele quem estava ao lado. E quando diz que andava nas pedras afogueadas, era justamente o manto, segundo a história do rei de Tiro, que ele se vestia com o manto cheio de pedras preciosas. E por que referência ao Éden, professor? O Éden, só fácil. Primeiro que o Éden, no capítulo 27, negociava com a cidade de Tiro. Éden, Cané e Éden. Está lá no capítulo 27, o nome Éden. Comercializava com Tiro. E tem mais. Éden, nesta época aí, tinha as pedras melhores e mais preciosas. Não era o Jardim do Éden? Não, Jardim do Éden nenhum. Jardim de Deus, não, e tem mais. Não é de Deus, é dos deuses. Aí está um outro problema. Então, erro de tradução. Erro de tradução, sim senhor. Quando eu chego no texto hebraico, eu vou ver isso. Na Bíblia Hebraica Frigartensa, que vem do Códice de Leningrado B19, eu vou encontrar as variantes. E tem mais. Vamos colocar então, vamos pegar esse texto de Ezequiel 28. Vamos colocar então que é o ser angelical. Diz assim, ó, tu és mais sábio que Daniel, e nenhum segredo há que se possa esconder de ti. Está registrado em Ezequiel 28. Agora imagine então quer dizer que o diabo, ele é onisciente, porque está afirmando, se eu pegar esse texto como o diabo, né? Então ele é mais sábio que Daniel, e nenhum segredo há que se possa esconder de ti? Opa, então ele é onisciente? Errado. Quando eu chego no aparato crítico da Bíblia Hebraica Surigartensa, existe uma variante afirmando que
não é és tu mais sábio, não. Está dizendo que não existe nenhum sábio que se possa lhe superar. Está falando que os sábios que existiam na época de Tiro, nenhum sábio com a inteligência que tinha superava a sabedoria do rei de Tiro. Então essa questão não tem diabo nenhum nesse texto. Um dia, se o senhor quiser colocar esse debate, eu estou disposto a vir aqui debater com qualquer um. Então, que coloque... Satanás não está em Ezequiel 28. Não está em Ezequiel 28, nem Isaías 13:14. Isaías 14 e ao rei de Tiro em Ezequiel 28. Contextualmente, linguisticamente, culturalmente, não há margem, hipótese alguma para ver Satanás nesses textos. Eu acho que nós poderíamos, no máximo, dizer que tais textos ilustram o nosso conceito cristão, o conceito cristão que temos de uma queda original deste anjo do bem, que depois é chamado de Satanás. Agora, de forma alguma, os textos nos permitem interpretar isso de uma forma inquestionável e inequívoca, em hipótese alguma. Eu reconheço isso. Agora, quem é que disse que nós temos que necessariamente ter na Bíblia um texto ou alguns textos que obrigatoriamente tenham que falar sobre a queda original de Satanás? Repito, esse tipo de conceito teológico, ele não aparece na Bíblia. Ele vem da tradição da história judaico-cristã, vem de alguns equívocos interpretativos que, infelizmente, ao serem repetidos ao longo da história, acabaram adquirindo status de verdade canônica. E não é verdade, porque Satanás, em hipótese alguma, está presente nesses textos.